Então, dando início à apresentação de bioquímica, hoje vou falar um pouco sobre os tipos mais comuns de diabetes, que nesse caso é o tipo 1 e tipo 2, certo? O que são diabetes? Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo ele não produz insulina, ou ele não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, certo? Mas o que é a insulina? A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no nosso sangue. O corpo ele precisa desse hormônio para utilizar a glicose. E a glicose a gente obtém através dos alimentos, né? A gente come e obtém através dos alimentos como fonte de energia. Então, quando uma pessoa tem diabetes, o organismo ele não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente, desencadeando, então, dois tipos de estados, a hipoglicemia e a hiperglicemia, certo? A hiperglicemia, ela é a elevação da glicose no nosso sangue, certo? Hiper, elevação. E no estado bem alimentado, o hormônio sinalizante é a insulina, certo? Já na hipoglicemia, é caracterizada por um nível anormalmente baixo, certo? De glicose no nosso sangue. E nessa condição metabólica, o hormônio sinalizante ele não é mais a insulina, e sim o glucagon. Aqui temos a hipoglicemia, alguns sintomas, né? Suor intenso, palidez, irritabilidade, fome excessiva, falta de concentração, sonolência. E temos também a hiperglicemia e alguns sintomas. Boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, né? Visão embaçada, urinar frequentemente, certo? Via metabólica ativa. Na hiperglicemia, ocorre através da síntese do glicogênio nas células hepáticas e também nas células musculares, né, nas duas. Então, ocorre no fígado e nos músculos, ativando a síntese do glicerol, síntese dos ácidos graxos a partir dos carboidratos da dieta, certo? Isso aí na hiperglicemia. Na hipoglicemia, a degradação do triacilglicerol, né, na via metabólica ativa, né, é a degradação do triacilglicerol, glicerol e ácidos graxos, sintetizando corpos cetônicos, degradação de proteínas e aminoácidos e a gliconeogênese, que é ativa através do estado de jejum prolongado. Bom, aqui temos uma imagem ilustrativa, né? Temos o pâncreas, que é formado por dois tecidos, acinos, que constitui o pâncreas exócrino, ilhota de Langerhans, que constitui o pâncreas endócrino, e são compostas por 4 tipos celulares, sendo eles o alfa, que secretam glucagon, o beta, secretam insulina e amilina, o delta, que secretam somatostatina, PP, que é o polipeptídeo pancreático. Essa imagem bem ilustrativa, né? Dá para entender bem essa ação, né? Aqui temos a insulina, o fígado ele absorve a glicose, armazena em forma de glicogênio, né? Então é uma imagem bem ilustrativa para entender um pouquinho melhor, né? Sobre esse assunto. Tipos de diabetes. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ele ataca equivocadamente as células beta. Nesse caso, diabetes tipo 1, certo? E logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. O tipo 1, geralmente, ele aparece na infância, né, ou na adolescência. Também pode ser diagnosticado em adultos, né, não só em crianças e adolescentes. Essa variedade é sempre tratada com a insulina, medicamentos, planejamento alimentar, atividades físicas, para ajudar, né, a controlar um pouco o nível de glicose no sangue. Temos aqui também uma imagem ilustrativa do tipo 1, né? O pâncreas não produz insulina. Aí aqui temos a glicose, não entra nas células. Receptor de insulina aqui, ó. Certo? Tipo 2. Em algumas pessoas, o tipo 2 ele aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz. Ou, né, não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Geralmente, ela se manifesta mais frequentemente em adultos, tá? Ao contrário do tipo 1, né, que é mais frequente em crianças, o tipo 2 é mais frequente em adultos, mas também pode apresentar em crianças, né? Crianças e adolescentes também podem apresentar diabetes tipo 2. Dependendo da gravidade, ela pode ser controlada com atividade física, planejamento alimentar, né? Mas em outros casos, exigem o uso de insulina,
e outros medicamentos que vai ajudar aí no controle da glicose. Aqui também temos uma imagem ilustrativa, né? Tipo 2, o pâncreas produz insulina. O receptor de insulina não funciona, olha aqui, ó, não funciona. Para ilustrar bem, né? Essa é tipo 2. O diagnóstico, ele é um simples exame de sangue que pode fazer para saber se há alguma alteração na taxa de glicemia. Caso a alteração seja considerável, será necessária, né, a realização de outros exames mais aprofundados. Bom, para ter certeza do resultado e assim poder começar o tratamento, o médico ele deve solicitar, né, um teste oral de tolerância à glicose, que também é conhecido como curva glicêmica. Né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre curva glicêmica, certo? O tratamento, né, o controle do nível de glicose no sangue, uma alimentação saudável, né, uma atividade física regular ajuda bastante, e no caso da diabetes tipo 1, medicamentos, né? E é preciso ter um bom controle, né, na diabetes, porque não pode brincar, é uma doença que pode levar até a óbito, então não pode brincar mesmo, tem que ter um controle. Comparação. A diabetes tipo 1 tem origem autoimune, ou seja, destrói as nossas células produtoras de insulina, certo? No organismo do paciente com diabetes tipo 1, há a produção de um anticorpo que destrói as células beta pancreáticas e não produz insulina no pâncreas, né? Como eu já falei. Então, aqui tem o pâncreas, né? E na diabetes tipo 2, há um excesso de insulina e a mesma perde força, chamada de resistência à insulina. Acontece em adultos, né? Mas nada impede de ter casos em crianças, por conta do nível de obesidade ter aumentado no Brasil. Então, o nível de obesidade aumentou demais. Então, hoje em dia, não é tão raro quanto era antes, né? Crianças ter essa diabetes, né? Fatores de risco para o desenvolvimento dessas diabetes. Genética, né? Então, sempre estar atento ao histórico de diabetes na família, se o pai, o avô, a mãe já teve, né? Então, tem muito a ver com a hereditariedade, né? O sedentarismo, se não pratica exercícios físicos, é sedentário, né? Então, precisa estar aí se movimentando, de certa forma. Idade, né? Diabetes tipo 2, a idade acima de 45 anos é um fator de risco, então a idade também é um fator de risco aí. Obesidade, como eu já falei, não praticar exercícios físicos e nem ter uma alimentação saudável, né? Vai causar aí obesidade. Pressão alta, ter pressão 140/90 ou maior, isso é uma pressão alta, pode ser um risco. Colesterol alto, um HDL menor que 35 e triglicérides maior que 250. Então, são alguns fatores de risco. Aqui estão as referências bibliográficas. E é isso. Falamos um pouco sobre a diabetes e algumas categorias da diabetes. E é isso.